Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Júnior Pinheiro, que é trabalhador da Casa Paulo Apóstolo em Mirassol, também faz parte da USE. E hoje ele vai falar conosco sobre o homem de bem. Quero agradecer a sua presença, Júnior, como sempre. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós que estamos aqui participando desse programa. A palavra é sua. Eu que fico extremamente feliz pelo convite, pela confiança, né? Que mais uma vez vocês depositam na gente e a gente espera de alguma forma contribuir com as reflexões, né, de todos nós que estamos aqui matriculados nessa escola chamada Terra, com o propósito, com o intuito de aprender a ser uma criatura melhor, né? E o senhor sabe que quando a gente pensou no tema, né, para nós batermos um papo nessa ocasião, a gente ficou refletindo o que falar, né? Porque Kardec, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 3, que é justamente o item que leva o nome de O Homem de Bem, ele nos dá um roteiro, né? Nos dá um norte de como nós devemos iniciar o nosso processo de formação de homem de bem. Porque não dá para, numa única encarnação, nós alcançarmos todas as virtudes, as qualidades que ele aponta nesse texto. E mais do que isso, ele conclui o texto dizendo que ali estão algumas das virtudes que o homem de bem precisa desenvolver. E que quando nós já estivéssemos desenvolvendo essas, aí sim nós teríamos condições de buscar outras, né? Ou seja, a gente entende que o homem de bem nada mais é do que o cristão. O que nós temos percebido, infelizmente, é que a gente se perdeu um pouco enquanto cristãos. Em que sentido que eu quero dizer isso? Quando o cristianismo começou a ganhar forma, ganhar volume, né, no planeta, nós tivemos ali uma série de incursões de espíritos que vêm encarnando, né, como é a lei que rege a todos nós, e foram inseridos vários aspectos dentro do meio cristão que estão atrelados àquelas práticas greco-romanas da antiguidade, né? Porque são aqueles hábitos que nós, enquanto espíritos imortais, trazemos às nossas encarnações. E aí, o que ocorreu é que nós passamos a idolatrar Jesus como objeto de adoração e nos limitamos a isso. Nossa, que pena, né? Não é? Lógico, concordo. Podemos adorar o Cristo, não tem problema algum. Lógico. Mas quando a gente perde o grande motivo, que é os ensinamentos dele, a gente fica limitado. Ô, Júnior, eu tenho uma pessoa da minha família e ela até conversou comigo agora esse final de semana e ela disse assim que o livro verdadeiro é a Bíblia, o resto ela não concorda muito. Certo. E que tem que amar Jesus, porque amando Jesus, Jesus resolve todos os nossos problemas. Mas é assim que funciona? A gente entende que não é tão simples assim, né? Porque, primeiro, quando nós falamos em amar Jesus, o que seria isso? Porque dizer que ama Jesus e continuar idolatrando ele não é o caminho. Ele mesmo, né, disse que ele trazia um novo mandamento e esse novo mandamento era justamente nós amarmos nós uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, ele deu uma referência. Então, para que nós consigamos agradá-lo, nós precisamos amar as criaturas como ele nos ama. E como ele nos ama? Ele não olha para o Júnior e enxerga os defeitos, as mazelas que o Júnior arrasta. Ele busca o que em mim? As minhas virtudes, as minhas qualidades. Qual o intuito disso? De potencializar isso, para que essas qualidades, essas virtudes que eu já desenvolvi, possam ser cada vez mais abundantes e possam se multiplicar, permitindo que eu vá deixando o meu egoísmo, o meu orgulho de lado e vou me aprimorando enquanto criatura. Então ele aposta nas coisas boas que as pessoas carregam. E o que nós fazemos? O inverso. Quando nós vamos, por exemplo, apontar alguém, a gente normalmente aponta pelos chamados defeitos. Por exemplo, aquele baixinho ou aquele gordinho, né? A gente aponta a pessoa pelas características que nós enxergamos e normalmente não são as melhores. Então, para nós conseguirmos amar a Jesus de verdade, nós precisamos corresponder ao que ele espera da gente.
Então, amar ele seria exercitar nas outras pessoas aquilo que nós gostaríamos de exercitar com ele. Então, se nós temos vontade de um dia abraçar Jesus, por que não começar a treinar isso nas pessoas? Se eu gostaria de um dia estar frente a frente com Cristo, com a consciência tranquila que eu faço as coisas adequadas, por que não começar a treinar nas pessoas que estão ao meu lado? Eu acho que é isso que seria amar Jesus de verdade, agradá-lo na sua essência mesmo. Ô Júnior, começa que é praticamente impossível você falar assim, eu te amo, sem um abraço, um beijo, um movimento, né? Sim. Então, dentro dessa visão da doutrina espírita, a gente coloca... às vezes a pessoa entende mal, porque muitas pessoas dizem, mas o espiritismo acha que caridade é dar as coisas para os outros. E a gente sabe que não é. Nós discutimos isso outro dia com o Navarro, falando sobre o que é o verdadeiro sentido da caridade. Mas dentro dessa visão crística que a gente tem que amar um ao outro, o homem de bem, ele não pode ficar preso apenas a uma idolatria, a um princípio religioso, uma filosofia. Ele tem que colocar a mão na massa, não tem? Para justificar, inclusive, todas as suas qualidades. Perfeito. E é isso que Kardec traz nesse texto do Homem de Bem. Ele nos dá ali algumas nuances da importância de nós revermos os nossos relacionamentos. Mas como assim rever os relacionamentos, né? A gente percebe ali 3 grandes pilares desses relacionamentos. Primeiro, o relacionamento nosso com Deus, que parece algo tão simples, mas a gente se relaciona muito bem com o Criador desde que as coisas estejam no nosso agrado, que tudo esteja fluindo como nós desejamos. Mas nós nos esquecemos que a gente tem o livre-arbítrio. E por conta disso, a gente às vezes toma decisões erradas, equivocadas, e foge do caminho. A misericórdia divina faz o quê? Usa uma cordinha chamada dor para trazer a gente de volta para o alinhamento. Por amor. E ao invés de nós agradecermos a Deus por ter nos reajustado no caminho correto, nós reclamamos, mas por que comigo? De novo comigo? Sempre assim, nada dá certo para mim. A gente vive questionando Deus. E nós devemos fazer o quê? Trabalhar o movimento de entrega, no sentido de confiar em Deus, que seria o processo da fé. É você ter a certeza de que Deus está fazendo para você aquilo que você precisa e que às vezes não é o que você quer. E a bênção do mal menor também, né? Sem dúvida, a misericórdia divina está sempre agindo. Deus jamais daria um fardo para nenhum de nós que nós pudéssemos pelo menos arrastá-lo. Então ele confia e ele sabe que nós podemos. O problema é que às vezes a gente tem uma dificuldade de se mover, de fazer a nossa parte, né? Então, um dos aspectos que a gente entende nesse texto do Homem de Bem é essa ideia de nos relacionarmos melhor com Deus, no sentido de confiar nele. Um outro ponto que a gente percebe, um segundo, é o relacionamento conosco mesmo. Nós precisamos entender que nós não somos criaturas perfeitas, estamos em processo de lapidação. E nesse processo nós vamos errar muitas vezes. É normal. E aí, às vezes a gente se condena e vive ali remoendo um erro, uma falha, e aí leva a gente à depressão, a nossa autoestima vai por terra. Nós precisamos aprender a nos perdoar verdadeiramente. Se eu hoje errei, amanhã eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então eu tenho que me preparar, me dedicar para fazer esse novo ato diferente. Eu tenho que perdoar as minhas falhas. E ele também fala, no terceiro aspecto, que eu entendo, né, nesse texto, da importância de nós trabalharmos os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque lidar com as outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que às vezes nos provocam. Então, ele fala desse cuidado. E a gente vai perceber algumas características nesses cuidados da relação com o próximo, que o senhor apontou de uma conversa anterior que o senhor já teve aí com o Naval sobre a caridade, é exatamente isso. Ele vai apontar as características da verdadeira caridade. A benevolência, a indulgência e a necessidade que nós temos de perdoar. Então ele trabalha nesse texto para nos ajudar a mudar a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, conosco mesmo e com Deus, para começar esse processo de formação do homem de bem. E a vantagem de ser homem de bem, Júnior, porque às vezes você proposta, tem que ser homem de bem, mas e as vantagens de ser um homem de bem? Eu acredito que, dentre as muitas vantagens, primeiro, é nós termos a consciência tranquila.
no sentido de nós estarmos fazendo aquilo que é o certo, né? É o nosso esforço íntimo de nos posicionarmos como criaturas que buscam verdadeiramente se melhorarem, né? O Cristo concordou quando os judeus trouxeram a ele o maior mandamento, e ele falou que se nós cumpríssemos aquilo, estaríamos cumprindo todas as leis. E o que fala o maior mandamento? Ele fala justamente nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Se nós não tivermos a convicção que é necessário nos amarmos, no sentido de nos valorizarmos, aproveitarmos essa encarnação, tenhamos a vontade, o desejo sincero de fazermos a nossa reforma íntima, tudo isso é se amar. Como eu vou conseguir oferecer esse amor ao outro? Né? Então, o homem de bem, ele tem essa certeza de que está fazendo o melhor. Ele está convicto que cada atitude dele é, dentro do seu esforço íntimo, a melhor que ele pode oferecer. Ele não se acomoda, né? Ele enxerga o outro como um irmão de verdade. Então ele respeita, ele não condena, ele não exige nada em troca, né? Ele começa a trabalhar num sentimento que nós falamos tanto e que tão pouco nós compreendemos, que é o amor. O amor no sentido de doação e nunca de exigência, de cobrança, né? O fato da pessoa perdoar, por exemplo, eu chamo de mola mestra da paz, né? Você quer ter paz, você tem que perdoar, né? E uma vez o Edivaldo estava com a dor no peito e a Jona chegou para ele e falou, sabe qual é a causa da sua dor? Ele disse assim, não sei, é falta de perdão. Não, você deve estar equivocada, porque eu perdoei todo mundo, está tudo certo. Aí ela disse, vai para frente do espelho e fica olhando para a sua fisionomia e faça uma reflexão. E ele lembrou de uma situação e ele percebeu que o coraçãozinho dele disparou, né? E aí ele se deu conta que não havia realmente perdoado, porque dizem que o perdão só existe quando a gente esquece, mas não é esquecimento cerebral. É quando a nossa célula não reage frente àquele sentimento infeliz da raiva, do rancor, do ódio da pessoa que nos molestou. Então, o perdão é um exercício de todo momento, porque no dia a dia, praticamente, a gente é agredido de N maneiras, né? Sem dúvida. Vai na rua, no trânsito, na calçada, no trabalho, em casa. Então, eu entendo que uma das características do homem de bem para valer seria a capacidade de perdoar, não é? Sem dúvida alguma, que está dentro do conceito da caridade. E nós devemos nos preparar para exercitar esse ato do perdão, porque, primeiro, nós temos uma facilidade muito grande de nos ofendermos com qualquer coisa, né? A gente se incomoda com as atitudes das outras pessoas. E às vezes o perdão que nós precisamos desenvolver não é para libertar o outro, pelo contrário, para libertar nós mesmos. Porque às vezes a pessoa teve uma atitude, fez algo e nem teve o interesse ou intuito de nos atingir. Mas a leitura que eu faço daquele ato, eu entendo que sim. E aí o que eu faço? Eu gero dentro de mim um sentimento ruim. Da mágoa, do ódio, enfim, tantos sentimentos infelizes por conta daquela ação. E a pessoa às vezes foi até embora, seguiu sua vida, nem sabe o que aconteceu. E eu fico com aquele peso. Nesse exemplo que o senhor deu de volta é exatamente esse, né, que acontece com todos nós. Fica aquele ressentimento. Então, perdoar é o quê? É você compreender a atitude do outro. É você usar da indulgência com as outras pessoas, respeitando como elas são, não exigindo nada em troca, né? A gente tem que estar preparado para perdoar até a pessoa que mais nos ama. Por quê? Qualquer momento, a qualquer situação, ela pode, sem dúvida alguma, fazer algo que nos desagrade. E eu preciso fazer o quê? Compreender. O problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande de viver o amor. Então a gente ama desde que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Quando há qualquer movimento que gera algum desconforto para a gente, ou fuja das expectativas que nós temos, nós percebemos que aquilo que nós temos não é exatamente amor. Inclusive, o Júnior, outro dia o Navarro falou aqui para nós que a maior demonstração de desamor é a indiferença. A indiferença para com a pessoa, né? A indiferença para com a necessidade alheia. Eu acho que o homem ainda está muito insensível diante das necessidades dos outros. E quando a doutrina traz como pilastra a caridade, essa indiferença é complicada, não é? Porque quando a gente lida, né, com esse sentimento infeliz da indiferença,
nós estamos ignorando as necessidades alheias, nós estamos deixando de lado a compaixão, que é você sentir a necessidade do outro. A gente fica muito preso ao quê? Ao nosso velho egoísmo. A gente fica limitado às nossas vontades, aos nossos desejos, a tudo aquilo que nos convém. E deixamos de fazer exatamente o movimento oposto, que é você procurar ser útil, ser agradável, tratar bem as pessoas, fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. E a gente, infelizmente, fica limitado ao nosso velho e infeliz egoísmo, arrastando esse peso dentro da gente. E a gente sempre tem os direitos, né? Sempre. E os deveres? A gente deixa de lado, né? Os deveres a gente joga para os outros realizarem. A gente quer que as pessoas cumpram. E deveres esses que nos agradem, né? E a gente se esquece que, na verdade, os deveres são nossos. Nós aprendemos com Jesus como deve ser a nossa postura enquanto cristão. Então, por que não nos esforçarmos para realizarmos? Nós espíritas, às vezes, conhecemos a doutrina, começamos a aprender uma série de coisas bacanas, e o que nós fazemos? Queremos converter outras pessoas em espíritas. Tem problema nisso? Claro que não. Mas se você quer converter alguém em espírita de verdade, demonstre nos seus atos. Mude a sua forma de ser, coloque em prática aquilo que a gente aprende no centro espírita. Pronto, você vai converter uma avalanche de pessoas, não pelas palavras, mas pelo exemplo. Sim, essa é uma das características do homem de bem, né? Sem dúvida alguma. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Ele vai sensibilizar as pessoas, ele vai trabalhar junto às criaturas, demonstrando que é um cristão, né? Porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu acho que, como o Cristo é o modelo, a gente tem que procurar segui-lo. E nessa demonstração junto às pessoas é que a gente vai despertar as consciências, e muitas das vezes até a pessoa se torna espírita pelo exemplo. Exato. E também eu não quero colocar como espírita sendo o exemplo. Eu quero dizer que a doutrina espírita, com a terceira revelação, ela traz tantas informações que levam a gente a sentir a necessidade de buscar ser um homem de bem, não é? É um compromisso, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de estar tendo contato direto com essas informações tão valiosas que nós entendemos ser justamente o consolador que o Cristo prometeu. Então, essa encarnação, nós temos a oportunidade de estar espíritas. E o que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou valorizando essa oportunidade? Porque depois nós desencarnamos, retornamos à pátria maior, e aí nos lamentamos, damos trabalho à espiritualidade, porque a consciência nos cobra, né? Então, o que eu estou fazendo com o conhecimento que eu tenho? Eu me recordo de um fato ocorrido lá em Uberaba, com o saudoso Chico, onde o pessoal conta que depois das atividades, aquele cafezinho que era tradicional, uma das senhoras que estava ali presente, ela disse assim: Chico, eu estou com uma dificuldade muito grande com meu marido. Eu não sei o que eu faço. E imaginaram o quê? Seria mais uma esposa reclamando do marido. Mas as pessoas se surpreenderam com os comentários dela. Ela disse assim: olha, Chico, o meu marido é um homem tão carinhoso, é um pai dedicado, um amigo muito companheiro. Pensa num homem trabalhador, extremamente digno, as pessoas amam ele. Todos foram ouvindo aquelas histórias, mas qual o problema dessa criatura? Né? Deve ter um vício gravíssimo. E aí ela disse assim pro Chico: mas sabe, Chico, ele não é espírita? E aí o Chico disse: que bom, com todas essas virtudes, ele não precisa do espiritismo. Agora nós, que carregamos uma série de mazelas, uma série de hábitos ainda infelizes, nós precisamos da doutrina para nos moldar, para nos dar as diretrizes que o Cristo espera da gente. É isso que nós precisamos fazer da doutrina. E a gente, né, às vezes quer que as pessoas sejam espíritas e tal, acha muito glorioso ser espírita, mas o que eu estou fazendo com os conhecimentos que a doutrina tem me proporcionado? É isso que vale. Ser espírita sem agir como tal é como ser um sino que não soa, não tem sentido algum. Nós precisamos ter o compromisso conosco mesmo de colocar em prática cada dia, com todas as dificuldades que nós temos, é claro, mas tem que ter um esforço verdadeiro da nossa parte para viver aquilo que nós temos aprendido. Vamos terminar essa encarnação perfeitos? Claro que não, mas nós temos a obrigação de concluí-la como sendo a melhor de todas. É isso que a espiritualidade espera da gente. Por isso nós estamos inseridos no meio com tanta informação espiritual,
para nos ajudar a dar um norte na nossa vida, né? E conforme o Livro dos Espíritos, a definição de felicidade, materialmente a gente está satisfeito com o que tem, moralmente é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. O homem de bem, ele vai lograr um benefício de ter essa consciência de que está fazendo o melhor. Porque consciência tranquila ninguém tem, né, Júnior? Por isso que a felicidade não faz parte da nossa vida. Mas a gente ter a consciência de que está buscando fazer o melhor, nos dá essa felicidade, essa tranquilidade. Até para nós nos justificarmos no plano espiritual, porque lá nós vamos ser analisados, não por um banco de réus, né? Não, é realmente uma análise da nossa trajetória. E nós vamos sentir a necessidade de mostrar alguma coisa para não passar um vexame tão grande. E essa consciência de ter feito o melhor vai ser muito bom para a gente, não vai? Sem dúvida. Embora a gente não possa ser perfeito, nós temos a obrigação de fazermos o nosso melhor, deixando de ser medíocre. O que seria ser medíocre? É você ter a condição de fazer algo, cruzar os braços e ignorar, né? Eu assistindo um dia um filósofo comentando sobre a questão de ser medíocre, ele fala que ele foi criado no interior do Paraná, onde as casas, né, de uma maneira muito simples, a maioria de madeira, e o chão era de chão batido, de terra. Mas a casa da mãe dele era tão limpa, que ela fazia questão de vassourar a casa, embora fosse terra. Então ela estava fazendo o quê? O melhor que ela podia dentro daquela realidade. Ela não era medíocre, ela podia ignorar. E nós devemos ter esse cuidado de fazermos aquilo que está na nossa condição de fazer. O problema é que a gente prefere fechar os olhos, deixar para amanhã, né? Ou então terceirizar para Deus. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, e os nossos problemas são nossos. Nós precisamos aprender a lidar com eles até para crescer aprendendo com eles. Nós precisamos moldar a nós mesmos e não aos outros. Então, o homem de bem é aquele que aproveita cada oportunidade de fazer algo sempre melhor. Que os outros? Não, melhor do que a si mesmo. O Og Mandino tem uma colocação que eu gosto muito, ele disse assim, o trabalhador que justifica apenas o seu salário é medíocre, como você já até colocou. Mas Jesus diz que aquele que cumpre o seu dever é inútil a Deus. E isso sempre foi uma pedrinha no meu sapato, porque eu não entendia muito bem. Falei, você cumpre o seu dever, você tem que ser útil a Deus, como é que não? Não é? Né? Mas depois a gente vai analisar pelas informações dos benfeitores, que ao fazer o cumprimento do meu dever, eu estou sendo útil a mim, naquilo que eu preciso fazer para crescer, progredir, melhorar e me libertar de tantas mazelas. Agora, quando eu ajudo os outros a cumprirem os seus deveres, aí sim estou sendo útil a Deus, porque o outro é filho dele, é meu irmão, e tem situações que às vezes ele não consegue e a gente pode ajudá-lo. Então, cumprir o seu dever é inútil a Deus. Por isso que a gente tem que ajudar os outros a cumprir seus deveres, né? É sentir a necessidade alheia. E ilustrando essa ideia que o senhor trouxe, eu me lembro de um fato narrado por um amigo espírita, o senhor vai se lembrar dele, o Peixinho, figuraça, e ele nos conta, né, que numa oportunidade que ele estava atuando como médico em Salvador, chega a notícia que a irmã Dulce estava na recepção do hospital precisando de ajuda e queria que ele a ajudasse. E ele então imediatamente vai ao encontro dela, ainda que se questionando, mas o que eu vou poder fazer para uma criatura como ela, né? Sabendo da grandiosidade das atividades que ela desempenhava. E quando ele chega até ela, ela estava com um semblante de quem estava realmente passando por dores horríveis, né? Era nítido isso. E ele, minha irmã, pois não, como que eu posso ajudá-la, né? E ela disse assim, olha, doutor, o senhor não entendeu, eu preciso da sua ajuda sim. Mas é nele, e aponta uma pessoa que estava na maca no corredor do hospital, aguardando atendimento já há muito tempo. Ele diz que fica numa situação constrangida, né, porque ele era um profissional da saúde, e o que ele estava fazendo para ajudar aquela criatura? Imediatamente ele reúne as pessoas ali, os profissionais, e vão dar atendimento àquele homem. E depois de algum tempo, eles medicam o paciente e voltam então agora para dar atenção a ela.
E quando ele chega próximo a ela, ele percebe que a fisionomia havia mudado. E ele diz, olha irmã, agora o nosso irmão já está medicado, está tudo certo, já vai estar bem. Vamos cuidar de você. Agora é a senhora, vamos lá. E ela com um sorriso no rosto diz assim, o senhor não entendeu mesmo, né? O senhor já me curou. Ou seja, o amor daquela criatura transcendia o corpo físico dela. Ela sentia a dor alheia. Ela não poderia estar bem, satisfeita, feliz, sabendo que alguém estava sofrendo. Então, nós ainda não conseguimos, na nossa maioria, termos esse amor tão amplo, né? Esse sentimento tão devotado às outras criaturas. Mas por que não começar a olhar a necessidade que o outro tem? E às vezes essa necessidade é de um tempinho para você ouvir uma reclamação, é você às vezes dar um aconselhamento, né? É você oferecer seu ombro ali para um desabafo, são coisas simples. Mas a gente fica tão preso às nossas vontades, nossas necessidades, e nós ignoramos a possibilidade de desenvolver esse amor bonito, esse amor fraterno, verdadeiro, olhando para as outras pessoas e percebendo ali cada necessidade que ela tem e onde a gente pode fazer o nosso melhor, ajudando. Ô, Júnior, eu quero agradecer a sua participação, foi muito legal, muito bacana falando sobre o homem de bem e dizer que nós precisamos ter mais coragem até de fazer alguns questionamentos em determinadas situações, perguntar como é que Jesus agiria, né? E a gente tentar, né, fazer o mais próximo da colocação dele, porque seria um caminho correto. Transformar-se no homem de bem não é fácil, é um trabalho hercúleo, de todo dia fazendo um pouquinho para chegar lá e realmente se transformar. E o ponto de referência é sempre o próximo. Ali está a nossa grande oportunidade, tanto é que Jesus enfatizou, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. E isso é para a gente pensar, para nós nos transformarmos num homem de bem, que é o nosso final, é questão de tempo. Um grande abraço a todos, a você, Júnior, muito obrigado pela participação e até a semana que vem com o nosso novo Papo do Bem.